Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que é um líder indígena, um pensador Essencial, né? essencial. O material que a gente tem aqui são trechos do livro, que na verdade é uma compilação de palestras, de entrevistas dele. Isso. E a nossa missão é tentar desempacotar uma ideia central que é, assim, no mínimo desconcertante. Bota desconcertante nisso. A de que a nossa própria concepção de humanidade pode ser a raiz de muitos dos nossos problemas. Exato. O que é uma ideia chocante, né? Porque a gente foi ensinado a vida toda que humanidade é o que une a gente. Claro. É o que a gente tem em comum. Mas o ponto de partida do Krenak é questionar. E se essa suposta unidade for, na verdade, uma ficção Uma ficção imposta. imposta, que apaga as diferenças, que justifica a violência? E ele nos convida a olhar para outras cosmovisões, né? Especialmente as dos povos originários. E olhar para elas não como se fosse folclore, mas como tecnologias de existência, de Isso. sobrevivência. E essa provocação toda ela já começa no título, que tem uma origem assim quase acidental. É ótima essa história. É, O Krenak conta que ele estava num quintal de casa, aí ligaram para ele convidando para uma palestra na Universidade de Brasília. certo. O tema era Desenvolvimento Sustentável. E pediram um título na hora, ali pelo telefone. A lata, sim. Na lata, ele sem pensar muito soltou. Ideias para adiar o fim do mundo. E do outro lado da linha, o pessoal. Adorou. Acharam que era super sério, colocaram no programa e o auditório lotou. Então, vamos ver que ideias são essas. Vamos lá. Então, vamos ao primeiro grande soco no estômago que o Krenak dá na gente. Pode falar assim mesmo, é um soco. A palavra que a gente mais usa para se unir, humanidade, é, na verdade, um clube. Um clube bem exclusivo. Exclusivo e violento. A premissa dele é que essa ideia foi a maior ferramenta da história para justificar o colonialismo. A lógica que ele apresenta é cortante, né? Ele argumenta que essa noção de uma humanidade única, sabe, coesa, permitiu que se criasse uma hierarquia. Sim. De um lado você tinha a tal da humanidade esclarecida, a europeia, a civilizada. A que sabe das coisas. Exato. E do outro uma humanidade obscurecida, que precisava ser salva, ser trazida para a luz. E essa foi a desculpa moral para tudo, né? Para invadir, para subjugar, para explorar. Exato. A ideia de que tem um jeito certo de ser humano. E todos os outros são desvios, erros a serem corrigidos. E o ponto dele é que isso não ficou lá no passado, no século XVI. Ele aponta o dedo para as grandes instituições globais de hoje. Exatamente. Ele cita a ONU, a Unesco, o Banco Mundial. São organizações que nasceram com a promessa de unir o mundo, né? Garantir a paz. Sim, essa era a ideia. Mas que, na visão dele, acabaram se tornando as administradoras desse clube da humanidade. Elas criam as regras. Elas definem o que é desenvolvimento, o que é progresso. Isso. E a gente, como sociedade, legitima essas decisões. Mesmo que elas resultem numa hidrelétrica que inunda uma floresta. Ou numa mina que destrói uma montanha sagrada. E a gente aceita porque nos dizem que é a serviço da humanidade. É uma abstração, né? Uma abstração que justifica sacrifícios muito, muito concretos. E o mais cruel é que ao criar esse clube, como ele diz, Você deixa a gente de fora. inevitavelmente, é aí que ele introduz esse conceito de subhumanidade. Sim. E essa é uma das partes mais duras da crítica dele, eu acho. Essa subhumanidade é composta por todos os povos que não se encaixam nesse modelo. Nesse modelo único de progresso. Exato. Caiçaras, quilombolas, os povos indígenas, os aborígenes australianos. E o que todos eles têm em comum? Uma insistência teimosa em continuar, como ele diz, agarrados na terra. Gostei dessa expressão. Eles mantêm uma relação orgânica com o território. Uma relação que não vê a terra como um almoxarifado de recursos, sabe? E essa relação atrapalha o projeto, né? Atrapalha a planilha de Excel da corporação, o plano de expansão do agronegócio. Atrapalha tudo. Porque para esse projeto, a terra precisa ser um objeto, não pode ser um parente. Claro. E o resultado dessa colisão é o que o Krenak chama de uma alienação em massa. Ele chega a fazer uma estimativa, assim, brutal, Qual? de que mais de 70% da população mundial foi de alguma forma arrancada dos seus coletivos, das suas memórias,
para ser jogada no que ele descreve como O liquidificador chamado humanidade. Exatamente. E o destino dessas pessoas? As favelas, as periferias, vivendo uma vida desenraizada, homogênea. Essa imagem do liquidificador me leva ao que, para mim, é o coração da crítica do Krenak. Uhum. Ele argumenta que essa alienação toda só foi possível por causa de um erro fundamental, um divórcio que essa tal humanidade cometeu com a própria Terra. Um divórcio total. Ele tem uma visão que pra gente soa quase poética, mas pra ele é só a realidade. Ele diz: eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. E para mostrar que isso não é só uma ideia bonita, mas uma forma de viver, ele não usa teorias complexas. Ele conta histórias. As tecnologias dele. Exato. Tem uma que é marcante de um pesquisador europeu que foi lá no começo do século XX para um território do povo Hopi. Lá nos Estados Unidos. Isso. Ele queria entrevistar uma anciã, mas encontrou ela parada, em silêncio, perto de uma rocha enorme. Imagino a impaciência do pesquisador, né? Com o relógio correndo. Total. Depois de esperar um tempo, ele vira para o guia indígena que estava com ele e pergunta: ela não vai falar comigo? E aí? E o guia responde com toda a calma do mundo: ela está conversando com a irmã dela. Nossa. O pesquisador, confuso, fala: mas é uma pedra. E o guia só devolve a pergunta: qual é o problema? Uau! Isso demole tudo, né? Toda a nossa concepção do que está vivo, do que é digno de diálogo. Completamente. Me lembra outra história que ele conta, do povo dele mesmo, os Krenak. Eles vivem perto de uma serra que eles chamam de Takukrak. Certo? E para eles a serra tem personalidade, tem humor. Ele diz que de manhã eles olham para a montanha e sabem como o dia vai ser. Como assim? Se ela está para conversa ou se, pelo contrário, ela amanhece esplêndida, toda enfeitada. E o que eles fazem nesse caso? Nesse segundo caso, eles sabem que é um dia de celebrar, fazer festa, dançar, pescar. A montanha não é um cenário, sabe? É um interlocutor. Se a gente conecta isso ao quadro maior, a gente vê que essa despersonalização do mundo natural Esse ato de tirar o espírito das coisas... é o pré-requisito para a destruição. Ele também menciona que nos Andes existem famílias de montanhas, pai, mãe e filho, que trocam afetos. E as pessoas dão presentes para elas. Dão presentes, fazem festas. Quando você transforma uma montanha sagrada numa jazida de minério, ou um rio ancestral num recurso hídrico... Aí você dá licença para destruir. Sem culpa. Exatamente. E o exemplo mais doloroso que ele usa é a tragédia do Rio Doce. Ou Aikutu, como o povo Krenak chama. O Aikutu, que para eles significa nosso avô. E não é uma metáfora. O rio é um ancestral, uma pessoa. Uhum. Depois do rompimento da barragem da Samarco, que cobriu o rio com aquela lama tóxica, o Krenak usa uma imagem devastadora. Ele diz que eles ficaram órfãos. Órfãos. Com o avô deles, o rio, em coma. Essa imagem do rio em coma e das pessoas se sentindo órfãos é de uma dor que a nossa linguagem de desastre ambiental Custos de reparação. simplesmente não consegue capturar. Mostra que o que para nós é um problema ser gerenciado, para eles é o fim literal de um mundo. Exato. E isso nos leva a um ponto crucial que você mencionou. O fim do mundo não é um evento único no futuro. Não. Para muitos povos ele já aconteceu. A chegada dos colonizadores no século XVI foi o fim do mundo deles. O que a gente está vendo agora, com a crise climática, é essa lógica se espalhando. A conta chegando para todo mundo. Exato. Batendo na porta do clube da humanidade. Certo. E se essa humanidade se divorcia da Terra? Se ela mata seus rios? Para onde ela vai? É uma boa pergunta. Krenak argumenta que ela se refugia em ambientes artificiais, criados pelas mesmas corporações que devoram o planeta. Um mundo de shoppings, de metrópoles que se replicam. Infinitamente. Tóquio, Berlim, São Paulo. Todas com o mesmo entusiasmo em fazer torres incríveis. O mesmo modelo de progresso pasteurizado. É uma fuga para dentro de uma bolha, né? Uma bolha. E dentro dela, outra identidade é forjada. Ele cita o ex-presidente uruguaio, o José Mujica. Que disse algo como: transformamos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. E o Krenak aprofunda isso de um jeito genial. Ele diz que não tem ninguém mais adulado do que um consumidor.
É verdade. Ele é mimado, seduzido, adulado até ficar imbecil, nas palavras dele. É forte isso. E aí ele faz a pergunta que desarma. Se você pode ser um consumidor paparicado, para que vai querer ser cidadão? É, a cidadania dá trabalho. Exige responsabilidade, pensamento crítico. E o consumo só exige escolher entre as opções que já te deram. E essa ideia de ser adulado até ficar imbecil é muito poderosa, porque anula a nossa agência política, né? Totalmente. Um cidadão questiona, exige, participa. Um consumidor só escolhe entre o iPhone branco e o preto. É isso. A gente trocou o poder de construir o mundo pelo privilégio de comprar coisas nele. É uma lógica que cria ausências. Ausências de quê? Ele diz que o nosso tempo é especialista em criar ausências. A ausência do sentido de viver, do prazer de estar aqui agora. E essa ausência preenchida com mais consumo, num ciclo. Vicioso. O resultado é o que ele chama de uma humanidade zumbi, que caminha pelos shoppings, mas perdeu a capacidade de sentir alegria de verdade. Uma humanidade que não tolera a diversidade. A dança, o canto. Porque tudo isso é imprevisível, incontrolável. O objetivo é a homogeneização, o mesmo cardápio, o mesmo figurino, a mesma língua. O que torna o exemplo que ele dá sobre as línguas indígenas tão trágico e irônico. Sim, sobre o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Ele menciona que a Unesco declarou 2019 como o Ano Internacional das Línguas Indígenas, uma bela homenagem. Uma homenagem póstuma em muitos casos, porque, ao mesmo tempo, ele alerta que a cada semestre uma dessas línguas é deletada do planeta. Para sempre. Nossa. Cada língua que morre é um universo inteiro que se apaga. Então a gente celebra no simbólico Uhum. o que a gente destrói na prática. É a hipocrisia em estado puro. Exato. Certo. Depois de um diagnóstico tão sombrio, a sensação pode ser de paralisia, né? Se o sistema é tão avassalador, o que a gente pode fazer? E o Krenak não dá um plano de ação com 10 passos. Não. Ele oferece o que chama de tecnologias existenciais, quase poéticas, e a primeira surpreendentemente simples. Contar mais uma história. Exato. É uma ideia muito profunda, né? Se o grande problema é a tirania de uma única história. A do progresso infinito, do consumo. Isso, então, o ato mais radical de resistência é contar outras histórias. Cada mito, cada canção, cada narrativa diferente é um ato que adia o fim. É furar o bloqueio da narrativa única. E a outra tecnologia que ele propõe é a de suspender o céu. Uma imagem belíssima. É linda. Ele descreve o canto e a dança não como entretenimento, mas como ferramentas. Ferramentas para ampliar o nosso horizonte existencial. Exatamente. Ele diz que às vezes a pressão do dia a dia, a ansiedade, fazem o céu parecer baixo demais. Como se estivesse esmagando a gente. Uhum. Conheço a sensação. Nesses momentos, cantar e dançar são formas de empurrar o céu para cima, de abrir espaço para respirar de novo. É tipo um tai chi chuan existencial. Não é uma fuga da realidade. Não. É uma forma de criar o espaço interno para continuar a viver, a lutar, é enriquecer as subjetividades que o sistema quer achatar. Isso conecta com a proposta mais radical dele, eu acho, sobre como encarar a queda. A da queda, né? A da queda. Ele parte da sensação de que estamos caindo, que a civilização está em queda livre, e ele pergunta, por que nos causa tanto desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Exato. É uma virada de chave completa. Ele nos lembra que para os povos originários a queda começou há 500 anos. Eles vivem nessa queda há séculos. Então, em vez de pânico, A proposta dele é: vamos aceitar a queda e, já que a gente está caindo, vamos usar nossa capacidade criativa para construir paraquedas coloridos. fazer da queda uma experiência estética. Prazerosa, divertida. Isso. Mas o que seriam esses paraquedas coloridos na prática? Para alguém que está ouvindo a gente no meio de uma cidade grande. Pode ser tudo. Acho que o paraquedas colorido é qualquer ato que afirme a vida e a criatividade no meio do colapso. A arte. A arte, o jardim que você planta na varanda do apartamento, a rede de apoio que se forma no bairro, a festa na rua. A poesia que você escreve. Exato. É recusar a narrativa do desespero e, em vez disso, dançar no abismo. E o lugar de onde se projetam esses paraquedas para ele é o sonho.
Mas é importante dizer que não é o sonho banal, né? O sonho americano de consumo é outra coisa. Completamente diferente. Ele fala do sonho como uma instituição, um exercício disciplinado. Como assim? Em muitas culturas indígenas, o sonho não é um subproduto aleatório do cérebro. É um portal, um lugar de aprendizado, de transcendência, onde se vai para buscar orientação, cura, cantos, soluções para problemas da comunidade. É uma ferramenta tão válida quanto a ciência ocidental. Só que com uma linguagem diferente. É uma linguagem diferente. É um convite para a gente revalorizar essas outras formas de conhecimento. No final, o que fica dessa análise do Ailton Krenak é um convite muito poderoso para a gente abandonar a arrogância, né? Sem dúvida. A arrogância de nos acharmos a única espécie interessante, a única medida de todas as coisas. É um chamado para reconhecer que os rios, as florestas não são recursos, são seres vivos dos quais a gente é só uma parte. E que adiar o fim do mundo, então, é resistir a essa pasteurização, é celebrar a pluralidade, é cantar, dançar E sonhar. e entender que a resistência dos povos indígenas por mais de 500 anos não foi só uma luta para sobreviver fisicamente, foi uma luta para expandir a subjetividade. Para afirmar o direito de ser diferente, de ter um mundo próprio. E essa luta hoje nos oferece lições profundas sobre resiliência, criatividade e sobre como viver num mundo que parece estar desmoronando. A salvação, se é que ela existe, talvez não venha de mais um aplicativo. Mas de mais poesia. E para encerrar, Krenak nos deixa com uma provocação final sobre responsabilidade. Ele diz que o mundo em que a gente vive hoje, com todos os seus problemas, foi de certa forma encomendado por nossos antepassados. O pacote chegou e agora a gente está reclamando do conteúdo. Exato. A questão que ele lança e que fica para nós é: que mundo nós estamos empacotando e enviando para o futuro agora? E talvez o mais importante. Já perguntamos às futuras gerações se é esse o mundo que elas querem receber? Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.